Quando eu comecei a estudar como que se aprende, há muitos anos atrás, estava buscando por técnicas que fossem acelerar muito a minha aprendizagem. E a verdade é que quanto mais eu estudo sobre ciência da aprendizagem até hoje, mais eu percebo que se confiar apenas em técnicas é uma das piores formas de estudar. Você tem que deixar de lado essa lógica de procurar apenas por técnicas. O que você tem que fazer é querer construir um sistema de aprendizagem. Isso sim vai fazer com que você aprenda muito mais rápido. Quer aprender como se constrói esse tal sistema? Fica comigo até o final desse vídeo e eu te conto como que se aprende de fato mais rápido. E se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou especialista em ciência da aprendizagem e já trabalho com educação há mais de 20 anos. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como é que você faz para realmente aprender mais rápido criando um sistema de aprendizagem, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Antes de eu te explicar como que você cria um sistema de aprendizagem e realmente aprende muito mais rápido, tem uma coisa que eu preciso rapidamente eliminar da sua cabeça. Confiar apenas em técnicas de aprendizagem não vai te levar muito a lugar nenhum. De nada adianta você ir lá e construir uma casa e você ter um conjunto de ferramentas gigantesco se você não sabe para que cada uma das ferramentas serve. Quando você vai estudar e você tem uma coleção de técnicas de aprendizagem maravilhosa, não vai significar que você vai saber quando que você utiliza cada técnica. Isso porque a aprendizagem ela não acontece numa fase única. A aprendizagem ela acontece em processos. Quando você para pensar sobre a aprendizagem, a gente fala muito de uma alusão a um processo que você com certeza conhece bem, que é a tua alimentação. A alimentação, ela não acontece assim, simplesmente você coloca a comida na boca, mastiga, engoliu e acabou a tua alimentação. O teu corpo processa esse alimento ainda muito bem. Ele precisa digerir, com isso ele faz a separação daquilo que serve e que não serve no seu corpo, coloca os nutrientes que servem no seu corpo e excreta aquilo que não serve para você. A verdade é que tua aprendizagem acontece de forma parecida. Quando você consome um conteúdo, não significa que você aprendeu. A aprendizagem, ela acontece depois de várias fases. Existe um processo que a gente dá o nome de codificação, que é basicamente a ideia da digestão do seu corpo, com uma grande diferença. Enquanto a digestão seu corpo faz sozinho, a codificação, que é esse processo onde você entende, organiza, simplifica, melhora os conhecimentos que estão relacionados àquilo que você está tentando aprender, ele tem que ser feito de forma ativa. O que significa que se não for você que fizer, provavelmente você vai estar jogando tudo aquilo que você leu fora, tudo aquilo que você assistiu de aula fora, e com isso, a aprendizagem, lógico, vai ficar muito mais difícil. Mas é porque realmente o que está acontecendo é que você está fazendo os processos de forma errada. E mesmo assim, depois que você faz essa codificação ativa, não significa que você já consolidou o conhecimento. Porque a consolidação, ela acontece de fato durante as pausas e principalmente num momento muito derradeiro, chamado sono. Que aí sim vai acontecer dele colocar para dentro da sua memória tudo aquilo que você mostrou que é importante e jogar fora. Assim como na inscrição, tudo aquilo que não serve para sua memória. O fato é de que se você cumpre apenas com técnicas, entende e confia única e exclusivamente nisso, você vai chegar num monte de situação onde, e aí, qual técnica que eu utilizo? E aí você começa a utilizar as técnicas que são mais fáceis. Então de repente para você tudo é flashcard, porque flashcard é muito fácil de aplicar, mas aí você vai chegar na hora da prova e você vai se decepcionar, porque você lembra de um monte de coisa e respondeu um monte de flashcard correto, mas você não consegue aplicar e colocar o conhecimento à prova. Se você confia única e exclusivamente, cegamente em técnicas de aprendizagem, provavelmente isso não vai te levar muito a nenhum lugar. E por isso, a gente precisa fazer algumas coisinhas. E primeiro, a gente precisa entender o que são as etapas da aprendizagem para então construir o seu sistema. Para eu te apresentar quais são as etapas da aprendizagem, deixa eu falar para você de um cientista chamado Stanislas Dehaene, que seu livro é Assim que Aprendemos, ele explica pra gente quais são os 4 princípios da aprendizagem. Esses 4 princípios da aprendizagem que envolvem atenção, envolvimento ativo, feedbacks e a consolidação do conhecimento. Quando você quer aprender alguma coisa, ao invés de você pensar e focar única e exclusivamente nas técnicas de aprendizagem, você tem que entender que sem os princípios da aprendizagem, nenhuma técnica serve. E por isso mesmo, tudo vai começar com prestar atenção naquele momento. É o fato de você estar presente, engajado, envolvido, realmente interessado em absorver aquele conhecimento. De vez em quando bate aquela sensação e vontade de você não estar querendo ver aquela aula ou estar querendo ler aquele livro. Você está fazendo única e exclusivamente por meio da obrigação. Isso diminui muito a tua aprendizagem. Quando você pensa em tentar absorver algum conhecimento, você precisa dar atenção para aquilo, você precisa estar envolvido com aquilo. Se não tiver envolvimento, você precisa arranjar um jeito de virar e falar, calma, deixa eu tranquilizar a minha mente e voltar a minha atenção para isso. Porque você ativamente precisa fazer com que aquele momento de aquisição seja o momento principal para você. Isso se você quer realmente aprender aquilo que você está engajado. O segundo conceito é o conceito do envolvimento ativo. E esse conceito do envolvimento ativo significa que não existe aprendizagem simplesmente de fora para dentro. A aprendizagem acontece de dentro para fora, ou seja, é menos aquilo que você consome, é mais aquilo que você usa. Se você utiliza o envolvimento ativo, que é basicamente utilizar a associação
associação da prática de lembrar com o esforço cognitivo, naturalmente aquele conhecimento que está dentro de você vai ser tirado de dentro para fora. Com isso, seu corpo vai perceber a utilidade daquela informação. Se ele percebe utilidade, ele guarda, porque aquilo serve para você. E servindo para você, ele vai memorizar aquilo por mais tempo. E não só vai memorizar, mas ele vai tentar melhorar, aperfeiçoar, fazer com que aquilo se torne mais forte dentro de ti. Isso vai fazer muita diferença. A terceira coisa é porque você precisa de feedback e correções. Não significa que o fato de você ter resgatado uma determinada informação, você resgatou da forma correta. Muito provavelmente, os modelos que você tem dentro do seu cérebro, eles precisam de correções. Correções para ele ficar mais exato em relação a como que o mundo funciona. Sem correção, a gente naturalmente começa a consolidar coisas falsas. E aí a gente vira e fala, caraca, como pode? Lembro nitidamente daquilo, mas eu errei? O que acontece é que você lembra nitidamente de uma coisa errada. E isso acontece diversas vezes. Se a gente não tem técnicas boas para corrigir, a gente vai naturalmente acabar errando com a falsa impressão de que a gente sabe. E por último, a gente precisa da consolidação. Porque de nada adianta você ter um envolvimento ativo, nada adianta você corrigir, nada adianta você estar prestando atenção se você não sabe como que o cérebro funciona para reter aquilo de longo prazo. E por isso você precisa entender o que é revisão espaçada. Por isso você precisa entender que prática intensiva é um dos piores males que você pode fazer para você aprender rápido. Você tem que confiar menos na ideia de que o estudar daqui 4 horas você vai estar sabendo tudo e começar a pensar mais em fracionar ao longo dos dias a tua aprendizagem, teu ensino, teu estudo. E mais do que isso, focar nitidamente num sono de qualidade, que vai fazer toda a diferença. Assim, os seus princípios vão corroborar para que você realmente aprenda. E com isso, eu posso te contar cada uma das 3 etapas, como que você aprende. E a nossa primeira etapa é a etapa da aquisição do conhecimento. Essa etapa, ela faz alusão à ideia de ingerir um alimento, porque da mesma forma que a ingestão ela acontece de fora para dentro, a aquisição do conhecimento ela também inicialmente acontece de fora para dentro. Só que nesse momento de aquisição, é extremamente importante que você entenda quais são as ideias que está passando dentro de você. O conhecimento realmente está fora e ele vai tentar ser captado pelo seu cérebro. Só que esse processo de captação, ele pode acontecer, primeiro, de forma caótica, porque você ainda não conseguiu organizar e simplificar aquelas ideias que estão chegando até você. E segundo, pode ser que o volume de conhecimento seja tão grande e tão rápido que você está conseguindo armazenar tudo ao mesmo tempo. E isso é super normal. Por isso, nessa fase, o que a gente precisa é de técnicas que façam com que garantam que a gente retenha o máximo possível e a gente organize o máximo possível. Além da atenção, que é um processo importantíssimo, a gente precisa utilizar formas da gente ter uma expansão do nosso córtex pré-frontal, que basicamente é essa região aqui da frente, que faz um processo de aquisição desse conhecimento. E como que você faz para você ter uma coisa que te auxilie em relação a esse córtex pré-frontal? É você literalmente ter um papel para você fazer anotações chaves, coisas que você nitidamente você precisa escrever de tal forma que você não perca. Você escrever palavra por palavra do que o teu professor está trazendo ou daquilo que a leitura está te trazendo não vai te servir de muita coisa. Então você precisa ser muito mais prático. Palavras-chave. Utilize mais a ideia de mapas conceituais do que exatamente de resumos. E durante a explicação, utilize essas palavras-chave para você conseguir lembrar de quais eram os tópicos que o seu professor estava falando. Isso vai ser extremamente importante, porque a partir do momento em que você tiver isso, você reacessa essas palavras-chave, tenta trazer na sua mente por que mesmo que você anotou essa palavra, isso vai resgatar quais são os tópicos que o seu professor estava falando, e aí assim você vai conseguir organizar, consolidar melhor mais informações durante aquela aula. Mas é extremamente importante que você entenda que a aquisição, que é a primeira fase, ela tem algumas coisas que você pode fazer para ajudar muito, como por exemplo, é a ideia de utilização de mapas conceituais para você fazer anotações rápidas, ou então um método que eu acho maravilhoso para esse momento, que é a técnica da Cornell P. Mas o mais importante de tudo é que você tenha uma atenção ativa, focado em você querer aprender durante aquele momento. Não necessariamente toda aprendizagem se resume a uma única técnica. Você precisa entender aquilo que está por vir, em qual momento que você está vivendo. Só assim você realmente vai conseguir aprender mais e melhor. A segunda coisa que você precisa entender é um processo que a gente dá o nome de codificação. E essa codificação, que é basicamente o entendimento do conhecimento, ela faz a ideia da digestão. Essa parte da digestão, ao contrário do processo da alimentação, ela não acontece sozinha, ela acontece ativamente por meio daquilo que você faz durante o seu estudo. É extremamente importante que nesse momento você tente fazer duas coisas. Primeiro, mostrar uma real utilidade daquela informação, e segundo, você tentar preencher as lacunas de deficiência. E por isso vem os nossos próximos 2 princípios de Dehaene, que é o envolvimento ativo e correção e feedbacks. Quando
você fala sobre envolvimento ativo, você está basicamente alinhando dois conceitos da ciência da aprendizagem. A primeira, da prática de lembrar, que é sobre você utilizar a informação de dentro para fora. E a segunda coisa que você está alinhando é do esforço cognitivo, que basicamente é o que a gente dá o nome de dificuldade desejável. Quando você alinha essas duas coisas, o que acaba acontecendo é que você mostra para o seu cérebro que aquilo ali precisa ser armazenado. E não caia na falácia de que só você resgatar a informação é suficiente, ou só o fato de ser difícil é suficiente. Se você estiver fazendo aquisição de uma coisa muito difícil, não importa que é difícil, se você não estiver resgatando. E se você estiver resgatando, mas a coisa está muito fácil, não ache que aquilo vai acabar perdurando por muito tempo, porque o seu cérebro, por mais que ele utilize, ele só realmente vai fazer uma transformação real no seu cérebro se ele realmente perceber que aquilo está muito defasado em relação ao que você precisa. E por isso que a dificuldade desejável é uma ponto-chave para você fazer um envolvimento ativo decente. Esse envolvimento ativo, ele precisa ser corrigido. E ele precisa ser corrigido para que os seus modelos de aprendizagem eles não caiam em falácias e coisas mentirosas. Portanto, quando você estiver fazendo esse processo, você vai procurar por técnicas que ajudem você, primeiro, com a prática de lembrar, segundo, aumente a sua dificuldade desejável e terceiro, que você possa ter uma forma confiável de você buscar pela correção de erros. Por isso, a gente geralmente recomenda práticas que envolvam testes, simplesmente testar o seu conhecimento. Se você for fazer uma prática de free recall, que é basicamente você tentar resgatar tudo aquilo, faça sem consulta. Ou então, se você tiver uma lista de questões muito legal, faça uma lista de questões onde você tente sempre se desafiar. Aumente bastante o nível de dificuldade. Não caia na falácia de fazer aquelas primeiras questõezinhas que estão muito fáceis. Ao invés de você ficar gastando um tempo escrevendo tudo aquilo que você precisa sobre aquele negócio, e eu sei que pode ser interessante, porque toda prática de lembrar envolve um certo esforço, mas se o esforço for pequeno, é basicamente jogar tempo fora. O que você vai ter que fazer? Se desafie e corrige. Coloque de dentro para fora, utilizando o mais difícil que você pode alcançar. Porque aí sim, você vai fazer uma digestão bem feita do conhecimento, que é você mostrar para o seu cérebro aquilo que serve. E nossa última etapa da aprendizagem, que faz alusão à excreção daquilo que não serve pra gente, ou então guardar aquilo que realmente importa, é a nossa etapa de consolidação da informação. Consolidação é transformar realmente em memória de longo prazo. E não só transformar em memória de longo prazo, garantir que essa memória de longo prazo ela não vai ser esquecida rápido. Exatamente por conta disso, você vai precisar utilizar dois conceitos extremamente importantes. A primeira delas é a revisão espaçada e a segunda delas é dormir. A consolidação de fato ela acontece durante o sono. E é durante o sono que o seu cérebro processa e entende aquilo que realmente foi muito útil durante o seu dia e aquilo que não foi tão útil, então você não precisa guardar. Por conta disso, a gente entende o seguinte: a gente precisa de sonos de qualidade que consigam restaurar nossa energia, mas que também consiga fazer com que a gente tenha boas fases de sono, porque em algumas fases de sono, especificamente uma que a gente dá o nome de sono REM, a gente vai armazenar aquelas informações criando um processo chamado neuroplasticidade no seu cérebro, que você vai realmente guardar essa informação. Só que pensa comigo, se essa parte da consolidação efetiva ela acontece durante o seu sono, você acha que você vai ter maior capacidade de armazenamento se você mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante em 6 sonos diferentes ou em um sono só? Essa é uma das grandes ideias pelo qual a prática intensiva não serve. É fato que se você estuda 4, 5 dias antes da prova, naturalmente no dia da prova você vai estar no melhor das suas fases, porque a memória em termos de curto prazo, ela vai estar lá guardada. Mas se você não mostrar de tempos em tempos que aquilo é realmente útil, aos poucos você vai esquecer. E se aos poucos você vai esquecer, vai chegar um determinado momento em que você não vai lembrar de mais nada. E quando você chegar no momento que você precisava saber aquela informação que caiu lá na tua prova, aí mora o perigo. Você precisa espaçar o conhecimento. Você precisa garantir que o teu estudo seja um estudo contínuo, muito mais pensando numa maratona de vários dias do que você necessariamente pensar que você vai fazer uma corrida de 100 metros rasos e você vai conseguir cumprir com tudo o mais rápido possível. Aprender o mais rápido possível não significa que do dia para noite, de hoje para amanhã, você já vai estar sabendo tudo. Aprender mais rápido significa você gastar menos tempo e estudar melhor, porque assim você vai reter por mais tempo. Pensa o seguinte: se você tem programado para estudar 6 horas, se aquilo vai gastar 6 horas, que tal meia hora em 12 dias diferentes? Ao invés de você estudar 6 horas todas de uma vez. Vai fazer muito mais sentido. Você vai recuperar mais aquele conhecimento, você vai espaçar mais o conhecimento, e além de espaçar mais o conhecimento, você vai mostrar para o seu cérebro por várias noites que aquilo é relevante. Seu cérebro vai agradecer muito se você fizer a consolidação
recomendação bem feita. Porque não só você vai estar estudando menos, você vai estar aprendendo mais rápido, mas também você vai estar esquecendo bem mais devagar. E daí vem como que você vai construir o seu sistema de aprendizagem. Como a aprendizagem é individual, eu preciso que você se teste baseado nesses conceitos. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Procurar por uma forma efetiva de fazer uma aquisição do conhecimento. Muito atento, muito concentrado àquilo que você vai querer fazer a aquisição. Organize as ideias e ache jeitos de melhorar a tua forma de simplificar aquele conteúdo e guardar mais coisas. Anotações, mapas conceituais, técnica de Cornell são coisas incríveis que você pode fazer nesse momento. Segunda coisa que você vai fazer no seu sistema de aprendizagem. Depois que você fez a aquisição, garanta que a digestão vai ser bem feita. Essa digestão, para ela ser bem feita, você precisa muito utilizar técnicas que te desafiem, técnicas que façam com que você resgate a informação sozinho e que você consiga corrigir. Técnicas como resolução de questões, free recall, montar aulas, podem ser coisas maravilhosas para você conseguir fazer essa digestão de uma forma bem feita. E por último, você precisa criar uma agenda onde você consiga criar momentos de espaçamento da aprendizagem daquele conhecimento. Não se trata sobre aprender um dia só, se trata sobre aprender em vários dias diferentes, porque além de você estar espaçando conhecimento, mostrando para o seu cérebro que aquilo precisa ser retido por muito mais tempo, você está aprimorando por meio da coisa mais importante de toda a aprendizagem, que é teu sono. E por isso, quanto mais você tiver dias diferentes mostrando que aquele conhecimento é relevante, dormindo e dormindo de forma boa, dormindo consistentemente, dormindo no mesmo horário, acordando no mesmo horário, tendo boas noites de sono, com isso tua aprendizagem vai soltar muito mais rápido e muito melhor. Você nunca mais vai querer se ligar em técnicas de aprendizagem depois que você tiver o teu sistema. E o seu sistema vai ser o que vai fazer com que você... Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.